Olá, torcida do clube. Está acontecendo agora, né, pessoal, o jogo entre Fluminense e Atlético Mineiro, valendo pela 27ª rodada. Vamos fazer com a análise aqui do primeiro tempo, onde o Fluminense está ganhando, né, com um gol do Samuel Xavier na rebatida de bola. Bora falar aqui alguns melhores momentos aqui. Então, o primeiro ataque do Fluminense, né, Marcelo recebe de frente, bate, mas coloca por cima do gol. Então, aos 10 minutos, tanto o Atlético e o Fluminense, na disputa do meio campo de bola, nessa pegada forte, o Fluminense estava mais atento às jogadas e focando mesmo na marcação forte. Na bola enfiada lá do Luca Costa, que sai na lateral do René, o Luca Costa recebe no meio e ele coloca uma bola enfiada para John Kennedy, que recebe, bate cruzado, o Everson rebate e aí sai o gol do Samuel Xavier, tá bom? Aos 20 minutos do primeiro tempo, tá bom? 1-0 Fluminense. Então, o que eu observei aqui no primeiro tempo, o Fluminense estava fechado, né, bem organizado os espaços, não permitindo também que o Atlético fizesse suas jogadas entre o Rony e o Hulk, né? Tá bom? Então, o Fluminense marcando bem nesse meio campo e também avançando bem com o Serna e Canóbio na sua articulação para o ataque. E John Kennedy ali se movimentando entre os zagueiros e Thiago Silva e Fred mantendo a posse de bola. Só um detalhe aqui, que teve alguns lances que o Fluminense na saída de bola estava ficando muito lento, muito apático, então precisava mais ser agressivo na rapidez para poder promover mais contra-ataque. Teve vários contra-ataques com o Canóbio, com o Luiz Costa, com o Hércules, tá certo, mas não resultou em gols de jeito nenhum. Bom, o JK também recebeu uma bola, né, que foi jogada por René, mas estava impedido, infelizmente estava impedido, colocou por cima. Por outro lado, o time do Atlético estava fazendo a sua transição de passe com o Hulk, teve a oportunidade de bater falta, mas bateu na barreira por 2 vezes, né? Tem cuidado com essas faltas aí, né, intermediária, então perto da área, porque o Hulk sabe bater bem a falta. Então, nesse primeiro tempo que eu percebi que o Fluminense está sendo muito rápido, contra-ataque, muito aposto na sua organização e passe assertivo, ele está ganhando o meio campo, e ele, o Martinelli e o Everton em relação ao meio campo do Atlético. Então, com isso, o Fluminense está puxando muito contra-ataque com o Canóbio, que recebeu uma bola já nos acréscimos aí, e o Samuel Xavier até passou o lado dele, mas ele resolveu chutar cruzado e o Everton botou para escanteio. O escanteio nada aconteceu, continuou 1-0 Fluminense, terminando assim o primeiro tempo, tá bom? Bom, pessoal, terminou agora, né? Fluminense 3-0, uma vitória incontestável, tá certo? Uma vitória maiúscula diante do Atlético Mineiro. Com isso, o Fluminense alavanca o que ele almeja, que é subir na tabela de classificação do brasileiro e, enfim, chegar ao G5, ao G6, até o G4, quem sabe. Vamos embora falar do Fluminense nesse segundo tempo, que ele jogou muito melhor do que o primeiro tempo, fazendo algumas análises aqui, né, pessoal? Então, no segundo tempo, nos primeiros minutos, o Canóbio recebe uma bola logo no bico da grande área, bate e Everson defende. Logo em seguida tem outra jogada onde também chuta, mas a bola também vai para esse ponto aí. Então o Felipe puxando sempre com os contra-ataques com a Costa, sempre puxando e fazendo passo assertivo. Na disputa dentro da área do Atlético Mineiro, a bola sobra para René, que chuta, mas vai para fora. Essas foram algumas oportunidades que o Fluminense teve no segundo tempo. Então o que acontece? Tem uma falta para o Atlético, para nosso setor defensivo. Adivinha quem cabeceia a bola? Luca Costa, de 1,60 m, ganha de um cara de 1,80 m. Cabeceou, saiu no contra-ataque o Fluminense, o John Kennedy recebe a bola e lança para o Serna disparada na velocidade, ganha dos zagueiros e na saída do goleiro bate no canto, fazendo 2-0. Que bela trama de jogada do Fluminense, começando lá com o Baixinho Acosta, que foi um jogador que eu sempre disse que tem um passe assertivo e que veio para ficar. Bom jogador, tá certo? Bela defesa, bela transição de passe do Fluminense, onde saiu o segundo gol, o gol do Kevin Serna, e por isso que ele foi chamado para a seleção colombiana, porque ele está com um bom desempenho no Fluminense. Bom, pessoal, o que acontece? Percebi que o meio campo do Fluminense estava bem articulado, marcando bem, né, com intensidades
e passos assertivos. Isso possibilitou o Fluminense sempre ter os contra-ataques e não deixando que o Atlético Mineiro jogasse de forma mais agressiva, porque o Fluminense sempre voltava com Serna e também com Canal nas laterais. E isso é uma posição tática do Fluminense que vem fazendo com esses dois jogadores nessa marcação, voltando à recomposição da posse de bola. Agora, meu repúdio de raiva com esse porque muitas vezes não dava falta em certos lances. Tem um lance lá com o Canóbio dá a bola, vai para receber, o cara dá um tranco nele, ele disse que não foi falta, deixou a jogada seguir. É falta de critério de alguns árbitros da Confederação Brasileira de Futebol, que não existe. Tá bom? Bom, então, bela atuação também de John Kennedy, tem que também falar isso, né? Que faz tempo que ele não fazia um bom desempenho no Fluminense, fazendo esse grande pivô. Tá certo? Aqui também eu devo dar detalhe a Costa também, que fez uma bela partida. Esse baixinho veio para ficar mesmo. Bom, pessoal, aí na metade do segundo tempo o Fluminense faz algumas substituições, né? Sai o JK, entra Everaldo, tá certo? Sai Lucas Costa, entra Lima. E o que acontece depois? Uma bela saída de bola do Fluminense, o Everaldo toca de cabeça pro Lima, o Lima avança e faz um belo cruzamento pro o que entrou de cabeça, fazendo e selando o caixão do Atlético Mineiro. Então a gente ganhou aí 3-0 com uma bela atuação do Fluminense, intensidade e com muito objetivo. Esse foi o Fluminense em cima do Atlético Mineiro. 3-0 Fluminense, aos 45 minutos o Keno amplia. Então hoje a gente matou um galo, tá certo? Hoje a gente matou um galo, tá bom? Ok? Torcida tricolor. Esses foram os meus análises no segundo tempo, onde o Fluminense fez uma bela partida e mostrou que está bem nessa novo comandante, que é o Zubedinho, tá bom? Tá ok? Se você não está inscrito, faça inscrição também gratuito, compartilhe o vídeo, tá bom? Favorece aqui o canal do professor Francisco Humberto, ou professor tricolor. Saudações colores, boa noite.